Eduardo Goraieb Eduardo fica bravo porque eu falo que o Eduardo é uma autoridade no Brasil, no mundo da construção. Você não gosta, né? Toda vez que eu falo que você construiu mais de 60 mil unidades, você fica bravo, né? Não é isso. É que, na verdade, eu tenho a minha vida inteira pautada no mercado imobiliário, né? Já sou formado há 45 anos. 45? 45. Engenharia? Engenharia civil. Sou engenheiro civil, gosto de engenharia, pratico engenharia. E toda a minha vida foi pautada no mercado imobiliário. Né? Mas você fez mais de 60 mil unidades, não é? Mais. Como presidente da Rodobens Negócios Imobiliários. Isso, eu comecei na Rodobens em 83, né? Fundei a Rodobens Negócios Imobiliários, isso em 83. Depois, em 2007, abrimos o capital, chegou a ser a quinta maior empresa do Brasil, mas a maior empresa de construção de casas foi a Rodobens, de casas. E chegamos a ser premiados até, né, no Brasil. E meu know-how todo é construção civil, é incorporação imobiliária, então a minha vida toda eu passei nisso, né? E é uma coisa que eu gosto, eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário. Eduardo, quando a gente fala em mercado imobiliário, o Eduardo sempre com a visão de inovação, né? Então, para que as pessoas entendam, assim, quem está assistindo aqui a gente nas redes sociais, que ano que você trouxe a primeira tecnologia e qual a tecnologia para o Brasil? Você lembra disso? Eu lembro. Olha, eu sempre gostei de buscar inovações e estar à frente do mercado. Porque eu acho que o mercado, para conquistar o seu cliente, você sempre tem que trazer alguma coisa que traga para o seu cliente final um benefício, um custo-benefício melhor do que o mercado... A cultura da vantagem. Que você tem, né? Da vantagem para o cliente. Da vantagem para o cliente e da inovação no nível de você trazer o que há de melhor naquele momento. Uhum. Né? Então, o mercado imobiliário, infelizmente, é um mercado que demora muito para evoluir, muito, né? É muito lento as evoluções. Tanto é que eu sempre brinco que a indústria da construção civil é um manufaturado. É verdade. Né? Verdade. Porque tudo é feito de uma maneira muito artesanal. É artesanal, né? É não artesanal. É indústria, na verdade, né? Da construção, né? Mas isso tem... Eu voltando à tua pergunta, eu em 92, se não me engano, 92, eu fiz o primeiro empreendimento, que foi o Green Garden aqui em Rio Preto. Na verdade, Green Garden. Antes Sucesso, de Rodobens, né? Eu comecei minha vida na Opase, que era a grande construtora, né? Sim. Era referência. Depois eu saí da Opase e fui trabalhar na Transtécnica, onde eu montei o departamento de construção civil na Transtécnica e tivemos sucesso. Depois disso, em uma parceria que nós fizemos entre Transtécnica e Rodobens, por motivos aí operacionais, eu precisei ir para Rodobens. E eu fui para Rodobens, era uma empresa que não tinha nada de construção civil. Não tinha construção civil, né? Não, nada. O grupo, né? Rodobens o forte dela eram concessionários Mercedes-Benz de caminhões, né? Uhum. Tinha um consórcio, mas também ainda não era o tamanho que é o consórcio Rodobens hoje, era um negócio ainda iniciante. E aí nós começamos o departamento. Na verdade, eu entrei na Rodobens para resolver alguns problemas de loteamentos, depois fomos construir concessionárias pelo Brasil inteiro. Saiu construindo. E depois montamos uma incorporadora. Fomos a maior incorporadora, começamos com prédios de altíssimo padrão, só um por andar. Né? Depois fui desenvolver condomínios de classe média em Tamboré, São Paulo. São Paulo, né? Ali ao lado de Alphaville. Né? Condomínio em Tamboré, a Rodobens desenvolveu aquela... Incrível, de casas, né? De casas, mais de quase 3 mil casas lá. Então, incrível esse nós projeto. Desempenhamos. E aí, em 2007, e construímos pelo Brasil inteiro. Nós criamos o Sistema Fácil, né? Pela Rodobens, depois o Plano Único, que foi uma parceria com o Unibanco. E a partir daí... em 2007... Que eram financiamentos, né? O sistema fácil para o cliente comprar fácil. Isso, era o sistema de autofinanciamento. De autofinanciamento. E o plano, que não tinha, né? Não tinha. Na verdade, depois apareceu o plano 100 da Rossi. Ah, tá. Mas que ele é posterior ao sistema fácil, né? Quase que uma inspiração do sistema fácil. Porque, na verdade, o sistema fácil chamava Sistema 100. Aí depois eu mudei o nome para não conflitar com a Rossi, que eles tinham investido muito em mídia, marketing, essas coisas. Então a gente... mudou o nome do nosso sistema, porque ele tinha uma projeção melhor que a minha, né?
Sim. Mas, enfim, nós somos os percussores desses sistemas de autofinanciamento, somos nós. Trouxe de inovação, você trouxe a parede de concreto, é isso? Isso já em 2003, 2004. 2004. Na verdade, nós somos a primeira empresa aqui em Rio Preto a usar o bloco estrutural. Isso eu estou falando idos de 92. O bloco estrutural ainda não tinha o hábito de se fazer aqui, e nós fizemos o primeiro, que foi o Juruá. Condomínio Juruá. Condomínio, né? Condomínio Juruá. Isso. Aí já era Transtécnica, inclusive. Nessa época não era nem Rodobens, era Transtécnica. E aí o bloco estrutural. Bloco estrutural. Tá. Depois, em 94, 95, eu fui para a Itália, vi uma tecnologia que era a parede de isopor com malha de aço. Que ano isso? 94? 94, 95. Então não é novidade isso no mercado, né? Nós falamos de tecnologia de 1994. O condomínio Green Park, que foi feito em 94, 95, é todo nessa tecnologia. Já é? O Green Garden é em bloco de concreto estrutural. Tá. O Green Park, 2 anos depois, já trouxe uma tecnologia da parede de isopor. Né? E aí trabalhamos um pouco, depois trabalhamos com um bloco Cical, que foi também uma nova tecnologia que veio. Né? Depois, em 2006, 2004, quando começamos a estudar a abertura de capital da Rodobens, eu já tinha uma vivência muito grande no mercado imobiliário a nível de Brasil. E eu via que a dificuldade de materiais, mão de obra, é muito regional. Então, o mesmo material que eu tinha em São Paulo, eu não tinha no Pará, não tinha no Rio Grande do Sul. Então, como é que eu poderia fazer um sistema de construção nacional se eu tinha uma diversidade tão grande de materiais e tecnologias e agregados? Aí, nesse momento, já começou essa tua posição, a tua visão de industrializar, né? Exatamente. O que você está dizendo o que a gente está falando aqui é que canteiros de obras espalhados pelo país todo, você começa a ter problema espalhado pelo país todo, pelo né? país todo. Mão de obra. E aí começou a tua visão de industrializar. Exato. E aí eu fui buscar quais eram as tecnologias que eu poderia ter a nível de mundo para que eu pudesse padronizar. Porque além da dificuldade de expansão que a gente tinha, eu tinha um problema de qualidade, de manter padronização de produto. Eu não podia vender uma casa bem feita em São Paulo e uma casa mal feita em Goiás. Perfeito. Né? Então eu tinha que ter uma padronização, um controle de qualidade. Então aí começamos a pensar na industrialização da construção. E aí, com pesquisas e tudo mais, eu vi que depois da Segunda Guerra Mundial, a reconstrução de muitos países foram feitos com alguma tecnologia. E uma delas era a forma de concreto, a parede de concreto. Interessante isso. Né? Então, mas no Brasil, depois da Segunda Guerra Mundial, esses sistemas, por quê? Tinha que construir rápido, né? Tinha que construir rápido e padronizados. Tá certo. Né? Entendi. E isso foi muito legal, porque quando eu comecei a olhar, no Brasil não tinha. Aí eu fui achar nos Estados Unidos uma empresa chamada Altiles, que produzia as primeiras. Tinham formas, porque lá nos Estados Unidos tinha uma parte ainda produzindo com paredes de concreto, né? Tá. Que normalmente eles fazem o primeiro pavimento basement, né? Tá. Por causa de terremotos, concretos. E aí eu fui e importei a primeira forma. Para você ter uma ideia, a primeira forma custou... Isso foi 2005, 2006. E isso, a primeira forma custou quase $500 mil. Nossa. Era um absurdo. Então, você faz a forma. Aquilo, a gente cuidava daquilo que nem uma criança. Era uma joia. Mas aí nós começamos, aí ficou muito caro esse processo, aí nós desenvolvemos em São Carlos com uma pessoa formas de plástico, né, de PVC mais duro, que não era a qualidade da forma de alumínio, mas tinha mais viabilidade econômica. E aí começamos. E depois inserimos essa tecnologia no Brasil. Nós somos a primeira empresa a trazer essa tecnologia no Brasil. Inclusive não tinha norma. Nós tivemos que fazer o DATEC. E fazer norma. DATEC. Na época não tinha norma, então fizemos o DATEC, que o DATEC é o desempenho técnico, você tem que fazer o produto. E o IPT testa todos os processos, que é o que eu estou fazendo agora. Que é o que você está fazendo na Inova House, que fez, né, na verdade. Na Inova House, exatamente. Quando a gente inovou
em trazer a industrialização em steel frame. Tá. Nós não tínhamos ainda, a norma no steel frame saiu faz 8 meses, 9 meses. Uhum. Então nós não tínhamos a norma, então eu tive que fazer todo o desempenho técnico do processo. Eu tirei um outro da Tec. Um outro da Tec para steel frame. Para steel frame. E nessa época fizemos o parede de concreto. Então, assim, isso foi uma coisa que sempre me atraiu no mercado imobiliário, buscar inovação, melhoria, aprimoramento e cada vez o aperfeiçoamento. E quando a gente fala de padrão, de falta de padrão, a gente está dizendo também que a falta de padrão traz aumento de custo, atraso de obra, orçamento estourado, né? Além da qualidade, né? Então, assim, entrando um pouco, eu queria entrar no assunto da Inova House, né? Então, perfeito. A Inova House é a primeira franqueadora brasileira de construtoras com a tecnologia de steel frame, né? Perfeito. E o que a Inova House fez, que o Eduardo Goraieb criou, foi a industrialização do processo de steel frame. Isso. Então, para a gente entender, para que vocês entendam, não é uma franqueadora, os franqueados da Inova House não vão vender separadamente o steel frame, o aço, a placa USB, não é isso. Ela é uma construtora, o Eduardo vai explicar isso agora, é uma construtora em que o franqueado vai vender o sistema pronto. O sistema pronto, é a parede pronta. A parede, o conceito inteiro, porque você, para fazer uma casa, você tem várias etapas. Né? São várias etapas, vários materiais, vários profissionais. Então, a industrialização, o que ela faz? O que nós fizemos? O sistema steel frame é um sistema largamente usado no mundo inteiro. No mundo inteiro, né? Largamente usado, não é nenhuma inovação, não é nenhuma novidade do sistema steel frame. Aliás, o sistema steel frame no Brasil só é utilizado em casas de altíssimo padrão. No Brasil, alto padrão, altíssimo padrão, né? Altíssimo padrão. Por quê? Porque o steel frame é um processo construtivo onde você tem todos os materiais certificados e com garantia de qualidade. Então é diferente de você ter uma parede, um tijolo cerâmico, que você não tem controle tecnológico nenhum sobre isso. Um aço para fazer uma parede steel frame é especificado, é calculado. Então, é um processo construtivo muito superior ao convencional. Consequentemente, ele é um processo mais caro. Né? E o nosso grande desafio, o que era? Como é que a gente consegue trazer o steel frame para um custo viável, ser competitivo no mercado com a tecnologia que tem hoje atuando, de convencional? Então o desafio era, se eu tenho paredes, steel frame são, tecnicamente traduzindo, são paredes de aço com placas de cimento, não tem nada aqui. Tanto é que os países mais desenvolvidos, que principalmente que são afetados por terremoto, fazem as construções em steel frame, né? Perfeitamente, porque o steel frame é um material flexível no bom sentido. Perfeito. O concreto é um material rígido, ele rompe. Por isso que nós usamos o aço no meio do concreto. A finalidade do aço é não deixar o concreto romper de uma vez. Perfeito. O aço é o material, então o aço, o steel, é o aço. Então é onde tem a resistência e a flexibilidade. Por isso que em países onde você tem terremoto, abalo sísmico, essas coisas, o steel frame é usado em larga escala porque ele comporta essa movimentação sem ruir. Perfeito. Né? Então é um material super utilizado. Então, assim, o que você conseguiu, o que o Eduardo fez, e a Inova House, o franqueado da Inova House vai ter à disposição uma indústria que criou e padronizou o processo de construção, de montagem das paredes, utilizando steel frame. Né? Perfeito. Em quantos dias a Inova House monta uma casa? Hoje nós temos alguns tipos de casa. Né? Nós temos uma casa aí em torno de 75, 90 metros quadrados, que varia. A montagem das paredes, 4 horas. Em 4 horas. 4 horas as paredes estão todas montadas com revestimento externo pronto, caixilhos colocado, hidráulica, elétrica concluída, as portas, tudo colocado. Mais a cobertura, mais 2 dias. Então, em 3 dias, a gente monta uma casa coberta. Então, essa casa... Então, para a gente
vocês entenderam o que a gente está falando aqui, por isso que esse projeto é espetacularmente moderno e bom, né? E apaixonante. O que a gente está falando é que em a casa, estando pronta na indústria, não é? Porque a casa ela é toda recortada, montada na indústria. Aí ela chega no terreno do cliente. Isso. Pronta. Em 3 horas e meia, as paredes estão concluídas. Perfeito. 3 horas e meia. 3 horas mais e meia, 2 dias, mais cobertura. 2 dias a cobertura, porque aí você tem toda a parte de estrutura do telhado, você a parte de forro, de gesso e tudo mais. Com isso, o que é muito bom eu falar para você? A gente não usa nada de água, zero. Aquela é uma coisa construção totalmente massa, cimento, aquilo nada daquilo, nada, né? Nada. A obra é totalmente limpa, não precisa de caçamba, não tem entulho, as paredes já vão prontas com hidráulica elétrica e o que é muito bacana, a padronização e a qualidade do acabamento. Perfeito. Todo o processo é feito dentro de uma indústria, onde você tem um padrão de qualidade, você tem um padrão de vistoria muito eficiente. Perfeito. As pessoas trabalham em ambiente controlado, não trabalham embaixo de sol e chuva. Então, com isso, a gente consegue dar um acabamento, uma perfeição na casa muito boa. Então, isso traz, quando você colocou de todos os problemas que tinham no sistema convencional, você só não falou o último, que é a insatisfação do cliente ao receber o seu produto. Que é a principal, né? Então, hoje receber atrasado no sistema convencional. Eu não vejo aqui, de verdade, faz tempo que eu não vejo uma obra terminar no prazo. No custo? Um cliente no custo, o custo nunca fecha, é até brincadeira, né? Quanto você reservou para a tua obra? Reservei 1 milhão, não vai ser 1 milhão. Reservei 500 mil, não vai ser 500 mil. Então, prazo, orçamento estourado, né? Custo, desperdício, porque fala um pouco assim do custo indireto, né? Que o construtor também não faz, não é? Na verdade é o seguinte, eu vivi a minha vida inteira dentro de canteiro de obra. E a gente orça uma obra como se ela fosse perfeita, né? Tantos metros de parede, tantos metros de azulejo, tantos metros, e orça aquilo e põe preço e tal. Mas ninguém fala que perde não sei quanto, que estraga não sei quanto, e outra coisa, prazo. Vamos falar de prazo? Isso. Um canteiro de obra hoje, que o cara tem lá 2 anos de obras, ele tem que pagar 2 anos de energia, 2 anos de água, 2 anos de vigia, 2 anos de engenheiro, 2 anos de mestre de obra, 2 anos de almoxarifado. Custo. A infraestrutura que precisa ter pelo prazo, as pessoas não fazem conta de que talvez o prazo seja um dos itens mais caros da construção. E o mais arriscado, né? E o mais arriscado, porque você, quando demora 2 anos, 1 ano para fazer uma casa, o cliente está sujeito a aumento de material, a chuva, contratempo, uma série de coisas, acidente de trabalho, uma série de coisas que na industrialização isso é drasticamente reduzido. Então a gente está falando, quem ter uma constrói ideia, sabe desse problema. Né? Lógico, para você ter uma ideia, um custo administrativo de uma empresa hoje, uma empresa bem administrada, é de 12% a 20% do custo da obra. Então, quando você reduz isso, você tem uma redução de custo sem mexer em qualidade, sem mexer em material, sem mexer em nada. É eficiência de produção. Então, assim, eu sempre brinco o seguinte, que as pessoas quando me falam ainda assim, o pessoal tem uma certa resistência pelo sistema pré-fabricado, pelo steel frame, pelo wood frame, pelo concreto armado. Bom, o que eu sempre falo é o seguinte, o pessoal tem resistência pelo que é de melhor, porque se conhecesse a fundo o sistema, teria resistência pelo sistema convencional. Segundo fator, a resistência vai acabar de qualquer jeito, porque nós não teremos mais, isso é uma mudança que é realista, sempre, né? Não adianta, não tem mão de obra mais qualificada. Sabe por que o processo de industrialização no Brasil, na construção civil, não aconteceu? Porque nós tínhamos excesso de mão de obra, nós tínhamos mão de obra em abundância, mão de obra de qualidade e mão de obra barata. Então, todo o processo de industrialização se inviabilizava porque você tinha mão de obra boa e a custos baixos. Então, toda vez que fazia esse comparativo, não fechava a conta. Perfeito. Hoje,
Esse processo inverteu. Você não tem mais mão de obra. Não tem quantidade. Não tem qualidade. Não tem qualidade. Porque assim, o pedreiro que era antigo, e pode observar isso em muitas profissões, o pedreiro que é pedreiro hoje, o filho dele não é pedreiro. Então aquela continuidade que existia de profissionais, carpinteiro, você não vai mais falar, hoje não existe mais carpinteiro. Não. Essa profissão foi extinguida. Raríssimo. Foi extinta essa profissão. Então, na verdade, então veja que esse é um processo que não tem volta. Perfeito. Todo mundo vai ter que comprar construções pré-fabricadas, porque esse será a forma de melhor padrão de qualidade, de menor custo, de maior segurança e maior previsibilidade. Então é isso que as pessoas vão querer, né? Perfeito. E o mais importante é no menor prazo, porque quem compra uma casa precisa morar. Esse ponto é legal. Então, assim, aluguel é uma coisa que onera muito, dentro da Inova House, o conceito da franquia Inova House, que é uma franqueadora de construtora, estou reforçando muito isso, que faz casas, área comercial, enfim, mas falando do assunto casa versus aluguel, né? Quem tem um terreno hoje, e sempre, tem um passivo, né? Terreno é custo, porque você paga IPTU, você paga manutenção para roçar, aquela coisa toda. Muitas vezes você paga o condomínio quando ele está dentro de um loteamento fechado, que é caríssimo, né? Perfeito. Então, é uma falsa ilusão de que terreno é por si só um excepcional investimento. O que a gente está falando é que a Inova House, então, com a industrialização da construção, esse cliente morador que tem um terreno esperando para construir, juntando dinheiro, pagando aluguel, ele tem possibilidade de morar muito rápido. É isso? Muito rápido. Aliás, só para dar uma contextualizada, a Inova House nasceu exatamente porque nós temos uma empresa de pesquisa chamada Resudata, que eu olhando pesquisas, eu vi o número de loteamentos que estavam lançando e vendendo, e muito rapidamente. Principalmente no período da Covid, da pandemia. Da Covid, é verdade. Né? Então, você vê que faltou material de construção. Todo mundo buscou melhorar sua casa, fazer uma reforma. E você vê, e sumiu o material. Por quê? Porque a indústria não está preparada para esse crescimento. Né? Perfeito, é verdade. E o que é muito interessante é que esse processo construtivo vai propiciar que essa pessoa que tem um terreno, em vez dele ficar pagando o juro de um terreno que provavelmente ele comprou financiado, que deve estar custando IGPM mais 10, GPM mais 12, IPCA mais 10, mais 12, ele, do momento que constrói uma casa em 30, 60 dias, ele sai desse juro mais caro, entra no juro habitacional, que é muito mais barato. Tá certo? Ele sai do aluguel, começa a morar, e se ele já mora, ele passa a dar viabilidade para aquele terreno de uma locação. Ele passa a locar. Perfeito. Né? Sai de um dinheiro que ele põe de um passivo para uma rentabilidade. E Alessandro, ninguém descobriu uma coisa. Quando você compra um imóvel financiado com uma entrega curta, o próprio imóvel se autofinancia. Como é que é isso? Porque é o seguinte, você pega hoje um imóvel que você constrói, financia 80% no banco, você vai alocar esse imóvel por 0,5, 0,6 do valor do aluguel. Certo. Do valor do imóvel, tá certo? E o financiamento vai custar 0,7, 0,8, mais ou menos. Então, você pagando uma pequena diferença, o seu inquilino te paga em torno de 70%, 80% do valor do imóvel. Perfeito. E você complementa. Então, perfeito. É o melhor negócio do mundo. Perfeito. Aliás, eu fiz isso quando nós tínhamos o Sistema Fácil na Rodobens, sim, que financiava em 100 meses. Eu fazia, na época você dava uma antecipação para receber antes, eu era um dos primeiros a antecipar, pegava o imóvel, alugava, parte das prestações que eu tinha que pagar, meu inquilino pagava no aluguel, eu complementava e eu comprava imóvel por 30%, 40% do valor real. E a gente está falando aqui de uma cultura segura de aplicação, né? Porque lógico. Você, quando você compra a casa, olha só, está dizendo que a Inova House, a franquia Inova House, o franqueado, vai em 60 dias, dentro da Inova House, ele põe a casa em pé.
Aí depois leva aí mais um período bem curto de acabamento, essa coisa toda, enfim. Então a gente Não, tá dizendo 60 dias ele vai pronta. pegar a casa pronta. Pronta, com folga. Ó, 60 dias a casa pronta com folga. Então você tem um terreno e paga aluguel, com o produto da Inova House, você tem um terreno, em 60 dias mora e não paga mais aluguel. Ou põe aluga, uma casa e alugue e ajuda a pagar o seu terreno. Renda. E muito importante, sai de uma taxa de juro de longo prazo muito alta para uma taxa de juro do sistema financeiro que é subsidiada. O que a gente está falando, então, para quem não entende, é que o juro, quando você compra um terreno, a taxa de juros é muito mais alta em relação à aquisição de uma casa, ao crédito imobiliário de um apartamento. Com certeza. Né? Com certeza. É conta que o brasileiro não faz muito, né? Não faz porque é o seguinte, eu acho que o terreno é o primeiro passo que ele enxerga para botar a casa. Com essa tecnologia que nós temos hoje da Inova House, ele pode comprar o terreno e a casa. É sensacional. Imediatamente, entendeu? Ele não precisa dar os dois passos. Comprar o terreno, esperar 2, 3 anos para começar a fazer a casa. Já compra o terreno e a casa que o conjunto, no final das contas, acaba ficando uma diferença de prestação muito pequena, mas ele já tem a sua habitabilidade. Fora que, do momento que você tem a casa, você já tem um produto vendável. Perfeito. Já é um patrimônio ativo, né? É um patrimônio ativo, né? Então você está assumindo. Então, assim, eu acho que o processo construtivo é fundamental. Nós temos hoje no Brasil, para você ter uma ideia, 23% da população brasileira mora de aluguel. É muito, 1/4 da população. E por que o cara não consegue sair do aluguel? Porque a pessoa que paga aluguel, ele não consegue ao mesmo tempo pagar aluguel e fazer uma poupança. Porque hoje, quando você vai comprar um apartamento ou uma casa numa incorporadora, prazo de entrega 18, 24 meses. Então, durante 18, 24 meses, você tem que pagar o aluguel e pagar a poupança que você tem que fazer. Perfeito. Com esse sistema, não consegue, porque o cara que paga aluguel ele já está penalizado. Então, você partindo para a construção, como você tem uma construção muito rápida, você sai do aluguel imediatamente para o imóvel seu. Nós tivemos um caso agora isso é sensacional. de uma cliente que acabou o contrato de aluguel dela venceu, ela chegou lá e falou assim, quanto tempo vocês me entregam a casa? 60 dias. Ela pegou e mudou, agora já está morando. 60 dias, saiu do aluguel e está lá. Então venceu o aluguel, essa história é incrível, né? Venceu o aluguel. Venceu o aluguel, normalmente as pessoas correm atrás de outro imóvel para alugar. E ela foi atrás da casa. Ela 60 dias. A Nova House, em 60 dias, você pôs a casa dela em pé. Pronto, ela está morando já. Está morando. Entendeu? Então, com isso, quer dizer, ela pagava 1.500 de aluguel, o caso específico dela. Hoje ela está pagando 1.950 de prestação do imóvel. Pagando dela, a casa dela. A casa dela. Então não tem aluguel. Então é um processo assim que eu acredito que é irreversível, porque a construção ela precisa ter essa evolução. As pessoas não podem mais ser refém de longos prazos de execução, qualidades materiais, desperdício. Não existe mais esse espaço no mercado. Hoje as coisas têm que ser muito práticas, muito objetivas e no menor custo-benefício. E uma coisa muito importante, o financiamento imobiliário, financiamento de 30 anos, 36 anos, quer dizer, você precisa ter um produto que suporte isso, que dê garantia, que dê sustentação, que dê qualidade para isso. Por isso que esses sistemas industrializados, essas tecnologias, cada vez mais na usabilidade dela, os custos caem. Sim. É a mesma coisa, o primeiro celular custava muito caro, hoje o celular já não é uma coisa tão cara, porque produz em série. Nós estamos aumentando, o processo é irreversível. É irreversível, né? É irreversível. Não tem como voltar para a qualidade, manufatura, né? A qualidade é inquestionável. A superioridade de qualidade é inquestionável. Eu convido qualquer cliente a ir ver o que é uma parede em steel frame, a durabilidade, a resistência. Uma parede de tijolo. Quantos anos de garantia? Bom, uma casa nossa da Inova House? Os testes no IPT foram de 500 anos, tá? Então, assim, o aço ele tem toda uma durabilidade, tem toda uma resistência à ferrugem, à corrosão, tudo testado em laboratório. Perfeito. Tudo isso certificado. Tudo certificado. Perfeito. Tanto é que se você entrar hoje
na internet e digitar DATEC, DATEC, número 41, você vai achar o DATEC da Tego Frame, que é a indústria que está por trás da Inova House. Perfeito. Tá certo? Então você vai ver que todo o material, até o parafuso é certificado. Então, assim, nós vamos sair. Agora, eu acho que o Brasil vai dar o grande passo do mercado imobiliário ser industrializado realmente, garantindo produtos com valor correto, preço e prazo e condições de pagamento adequadas. Isso é o sonho de todo mundo que constrói, né? Eu acho que não tem volta. Não tem volta. E falando um pouco assim, então tá claro, a Inova House é uma franqueadora de construtoras. Então a gente vai ter um Inova House, um franqueado em Rio Preto, Ribeirão, Campinas, São José dos Campos, enfim, espalhado no primeiro instante no estado de São Paulo e depois a gente em espiral, até por conta de logística e tal, cresce isso, né? Então, o franqueado, eu vou te perguntar um pouco pelo lado do franqueado, né? Perfeito. O franqueado, ele vai poder, o que ele vai ter de produto? Ele vai poder oferecer para o cliente final dele casas, imóveis comerciais, imóveis de lazer, tudo que ele quiser. Tudo que constrói. Tudo. O steel frame é um sistema extremamente flexível, constrói tudo. Né? Nós hoje estamos operando com light steel frame, que é o steel frame mais leve. Então, por exemplo, no light steel frame, nós não estamos construindo edifícios, tá certo? Mas casas, terras, sobrados, pontos comerciais de até 2 pavimentos, o light steel frame vai muito bem. E por que light? Porque você usa uma tecnologia de um aço mais leve. Então, que é ótimo, né, para a obra. Muito ótimo. Você não gasta com fundação, aquela bala de dinheiro. Exatamente. Né? Então você tem uma economia também nos outros itens muito grandes. Perfeito. Outra coisa muito importante, patologia. Ninguém faz conta de quanto se gasta depois que recebe uma casa em consertar os vários defeitos. No sistema de pré-fabricação das casas em light steel frame, o sistema de manutenção... Bom, primeiro que essas casas praticamente não dão manutenção. Praticamente não dão. E a manutenção... Porque é feito na indústria, né? Milimétrico, né? Igual automóvel, né? Todos os materiais estão testados e nós sabemos exatamente qual é a deformação que cada material tem. Perfeito. Então, tudo isso a gente sana todos esses problemas dentro da industrialização já. Perfeito. Tudo isso já está previsto. Então, esse monte de trinco que você vê nas fachadas externas, aquele reboco que quando bate sol você vê todas aquelas ondulações. Feio demais. Acabou, isso não existe. Né? E outra coisa, a gente monta essa casa que eu estou te falando, de 75, 90 metros quadrados, mais ou menos nesse tamanho, em 3, 4 dias, com 4 pessoas. Nossa. Você entendeu? Então a gente está falando que o franqueado, ele vai montar. Porque hoje você já monta, né? Na verdade, o franqueado número 1 o Eduardo já é o dono da franqueadora, eu já da estou indústria, construindo já e vendendo. pilota, né? Você já estou construindo e vendendo. Então, nas tuas casas, nas casas de Inova House, você, de mão de obra, você usa 4 profissionais para montar a casa? 4 profissionais e só uso parafusadeira. E aquele monte de ferramenta, betoneira, aquela trambolheira toda, acabou. Nada. Parafusadeira. Só a fundação, que é no sistema convencional, só a base, a fundação. Daí para frente, construção 100% a seco. Não tem areia, não tem pedra, não tem nada. Você pode pavimentar a tua casa, tanto é que a gente faz a fundação, já faz o contrapiso da casa, monta a casa e pinta e entrega. E para o pessoal entender, né? Quando a gente fala da Inova House em tecnologia, o mercado vai ouvir muita gente falar sobre parede viva, né? O que é o conceito de parede viva? É que a casa industrializada na Inova House, a parede vem inteira pronta. Então, dentro da parede, o Eduardo criou um método que já vem elétrica, hidráulica, tudo instalado. Tudo. Né? Caixilho. A parede está pronta. A tomada é chegar, encaixar e... Tudo pronto. As tomadas. Então, na industrialização, você me dá o seu projeto, define os pontos que você quer. As máquinas já deixam todas as placas, todas as madeiras, tudo furado, o aço, tudo furado e tudo passado. Agora, usamos tubo PEX.
tubo de alta pressão. Ou Qual seja, que é a nosso vantagem? tubo de água tem uma não vantagem do não tubo tem PEX conexão. incrível, né? Não tem conexão, né? Não tem. Então, aonde vaza a água? Onde dá vazamento? Nas conexões, nas curvas, Perfeito. nos cotovelos. Não temos. O tubo PEX é um tubo flexível de alta pressão, né, que você engata ele na entrada e na saída. Se der um probleminha, você desconecta na entrada, desconecta na saída, puxa e troca o tubo. Não quebra nada. É muito Não se quebra nada. Então, é uma praticidade muito grande. Toda a parede, por dentro, o revestimento... Muito bom. É gesso acartonado de primeiríssima qualidade. Então, você não tem defeito de maciamento, não precisa maciar a parede. O gesso já é perfeito. Então, você recebeu a parede de gesso, é uma pintura em cima e acabou. Então, por isso que é rápido, né? É muito rápido, a manutenção é muito simples. Outra coisa importantíssima, hein, que nós não comentamos ainda. Todo o sistema steel frame é térmico e acústico. Porque dentro das paredes tem land pet de 10 milímetros, 5 milímetros de espessura, o forro de cartonado tem lã. Então você está dentro da sua casa, no frio a casa é mais quente e no calor ela é mais fria, porque ela retém a temperatura, ela mantém. Então conforto térmico, o consumo de energia de ar-condicionado, principalmente a gente que mora numa região quente, sim, é diferente. E assim, as pessoas podem entrar numa casa nossa pronta, tá fora, entrar dentro. É verdade isso. Você sente a diferença de 2 graus assim, brincando. Todo mundo que a gente leva para conhecer sente isso. Né? Põe o braço para fora e fica para dentro da casa. Olha por que a gente fez a opção de franquear. Vou falar. Pelo seguinte, hoje você pega um construtor, ele tem uma dificuldade em garantir preço. Quando não muito, ele tem que tirar dinheiro do próprio bolso para pagar o estouro de custo, porque ele fechou com o cliente final um preço fechado. Preço fechado, né? Alguns não conseguem acabar, então entregam, a obra fica parada no meio tempo, no meio da construção. A gente tem recebido muitas demandas com essa característica. E o que o construtor tem que entender é o seguinte, ele vai ter um processo totalmente resolvido e solucionado. Ele vai simplesmente montar a casa no canteiro de obra. Então, o construtor que hoje produz 5 casas, 10 casas por ano, ele tem condição de triplicar ou quadruplicar a produção com uma coisa importante, com menos capital e menos pessoas. Menos capital é importante pelo seguinte, no desenho da franqueadora da Nova House, o capital inicial é da indústria. A indústria dá o start nessa operação da construção. Então, o franqueado, o que o Eduardo está dizendo é o seguinte, você que é construtor, você que trabalha com construção, tecnicamente, quem faz 5 casas nesse processo, monta 20 casas. Né? Aumenta absurdamente a capacidade. A construtora muda de degrau, né? Muito. E a mão de obra também, né? Para de sofrer com mão de obra, né? Para de sofrer. E o capital de giro dele volta muito rápido. Perfeito. Entrega rápido. Porque é lógico, ele entregou, por exemplo, hoje você compra uma casa financiada, ele faz lá em 60 dias. Então, entre começar e terminar em 60 dias, ele pôs o capital em 60 dias voltou. Hoje, como que ele faz? 6 meses. E fica sujeito a chuvas e tempestades durante 6 meses. Aumento de material, eu falei, talvez o item mais caro que ninguém precifica chama-se tempo. Prazo. É verdade. Isso é um item que custa caro. Para o construtor também, ele fica 6 meses pagando carro, aluguel, visitando obra. Combustível. É 6 meses de trabalho dele. Quanto custa o seu salário como construtor? Exato. Você já fez essa pergunta? Ou você não se remunera? Não, o mercado não faz isso. Entendeu? Então é muito importante esse segmento. E falando um pouco mais de vantagens para o construtor, né? O que a gente viu acontecer nesses últimos meses, que nós estamos entrevistando muitos construtores, é que, via de regra, o construtor tem sofrido da dor de contratar mão de obra, o time uma hora está alinhado, outra hora não está, desperdício de material, compra errada, compra em excesso, desperdício de material na obra. Nós tivemos um construtor conversando conosco, né, que ele estava feliz dizendo que ele visita 8 obras por dia e nós fizemos a conta do combustível para ele. Né? Ele gasta mais combustível do que um representante comercial. Né? Esse é o custo indireto que tem feito muito mal no orçamento do construtor. Né? Que tipo de perfil de construtor que você imagina que vai fazer muito sucesso numa franquia da Nova House?
Alessandro, eu acho que cabe para todo mundo. O tamanho do sapato é o tamanho do pé de cada um. Do pé, né? Então, assim, o cara que quer produzir 2 casas por mês, perfeito. Vamos montar uma franquia para ele estruturada em 2 casas mês. Quero fazer 10 casas mês, vamos montar uma estrutura. Então, porque a industrialização propicia isso. Quer dizer, e outra coisa muito legal, o crescimento dele depende só da vontade dele. Porque hoje, no sistema convencional, você, para crescer, você tem que ter infraestrutura, você tem que investir antes em equipamentos, é pesado, é pesado o crescimento. Por isso que as empresas crescem gradativamente. Porque você tem que ir fazendo dinheiro e esse dinheiro não fica no seu bolso, porque você reinveste esse dinheiro em mais equipamento, em mais carro, em mais tecnologia, e você vai reinvestindo e vai crescendo, né? Na industrialização, todo esse investimento está feito na indústria, porque a indústria é que tem que ter a capacidade de suprir a demanda dos vários usuários. Perfeito, isso é importantíssimo. Então você pode dar um prazo, se você for uma pessoa comercialmente agressiva, uma pessoa que tem capacidade de trabalho boa, forte, você vai crescer muito rapidamente sem necessidade de muito capital. Óbvio, sempre capital, um pouco de capital vai precisar, mas é muito menor leve, né? Do que você vai precisar se você tiver que crescer a sua própria estrutura. Quando a gente fala na franquia piloto, o Eduardo monta uma casa em 2 dias com 4 pessoas. Que é uma equipe terceirizada, inclusive. Terceirizada. Né? Então, mais leve do que a tua franquia Nova House é a tua operação. Porque minha operação hoje, como criou uma operação muito leve. Eu tenho um engenheiro e um mestre. Um engenheiro e um mestre. Só. Perfeito. O resto eu contrato. Eu treino a mão de obra, né? Que nós vamos passar agora, estamos formando várias equipes, né? Sim. Vamos treinar. Então, são equipes especializadas. Eu tenho equipe para fazer fundação, tenho equipe que monta parede e cobertura, e tem equipe de acabamento. Então, a cada equipe dessa vai entrando. Então, você pode sequenciar isso. Então, você também não tem ociosidade de mão de obra. Perfeito, não tem gente parada, né? Exatamente. Então, custa, eu acho que tudo isso, esses custos é que nós temos que tirar da construção sem deteriorar acabamento, sem deteriorar a qualidade. Melhorando a qualidade. Melhorando a qualidade, melhorando o acabamento e tirando o custo, que são os custos ocultos que a gente não enxerga, né? Que é a mão de obra ociosa, que o cara lá não orçou, mas quando ele vai te cobrar, tá lá para pagar. Tá lá para pagar. E o pedreiro lá engrossou o reboco, em vez de 2 centímetros, pôs para 4, você não percebe, porque está no meio da areia, do cimento, que está comprando por saco, sem controle nenhum, por metro cúbico, sem controle absolutamente. A nossa não. São 14 paredes, vão chegar na obra 14 paredes, isso é importante. E a casa vai estar pronta. Isso para mim, assim, o que é inovador nesse projeto, eu acredito muito no sucesso, demais no sucesso desse projeto. Primeiro, por ser um processo industrializado, e por ser industrializado, você tem controle sobre tudo. Então, a quantidade de paredes vai pronta. Material extra não tem. Riscos de estouro de orçamento não existe. Estouro de prazo também não existe, porque você programa quando a casa chega no local para ser montada, né? Então, a casa vai em cima de um caminhão, com um caminhão Munk, e monta-se na hora. E uma coisa muito legal, né? É que esse sistema que a Inova House criou, que é de entregar... Porque qual é o grande sonho? É ver a casa pronta. Sim. Né? Sim. Mas quando eu falo pronta, não é acabada. É pronta. Porque depois o acabamento, cada cliente gosta de personalizar. Perfeito. Isso é muito legal de falar. A Inova House criou uma forma de entregar a casa pronta para o cliente, mas não uma casa padrão. Uma casa que ele vai poder personalizar o seu acabamento, a sua cor, a sua bancada, o seu metal, piso, o seu piso. Só que isso vai praticamente preparado para ele dar o toque final dele. Quer dizer, importante. Personalidade. Exatamente. Né? O brasileiro tem muito disso. Mas sem o ônus dele ter que entrar com areia, cimento, nada disso. Muito bom. Nada disso. Muito bom. Tá? Ele vai colar o piso que ele quer
e ele vai pintar a parede da cor que ele quer, vai colar a cerâmica do jeito que ele quer, vai botar a louça do jeito que ele quer. Isso é opcional. Ele pode escolher os acabamentos padrões que a própria Nova House tem, ou ele personalizar o acabamento dele. Falando de projeto, um recado importante para os arquitetos, né? A Nova House montou uma estrutura de atendimento para que os arquitetos, né, Eduardo? Os arquitetos aprendam detalhes de projetos específicos, ou seja, como projetar em steel frame, melhorando o custo, aumentando a velocidade, a eficiência, mantendo o conforto acústico, térmico, né? Então a tecnologia é nova, e dentro da Nova House nós temos lá um departamento de engenharia que ajuda os arquitetos, os clientes a entender o projeto, né? Perfeito, porque como eu te falei, você pode construir o que você quiser em steel frame, tá? Não temos nenhuma restrição. Obviamente que quando você começa um projeto pensando na tecnologia steel frame, você tira o melhor aproveitamento de custo-benefício do projeto, né? Então, muitas vezes a gente faz um projeto e aquela arquitetura não é a mais apropriada para tecnologia em steel frame. É possível construir? Óbvio, é possível. Mas talvez não seja o melhor custo-benefício. Perfeito. Né? Então, por isso que a gente proporciona, dá aos arquitetos a possibilidade de ter esse relacionamento conosco, que a gente vai, olha, ajusta a altura dessa parede para tanto, porque a perda de material é menor, porque na industrialização nisso, né? tem uma inteligência de menor perda de material possível. Perfeito. Né? E isso barateia para o cliente. Sim. Porque não adianta, se eu perco muito material na indústria, eu tenho que cobrar. Então, o projeto estudado, eu reduzo praticamente toda a perda, porque a gente dimensiona de acordo com os materiais que nós vamos usar. Perfeito. Dentro do modelo da franqueadora, a Nova House terá dois tipos, entre aspas, de franquias. O franqueado pode ser um franqueado construtor, que é o franqueado de entrada, e tem um nível de franquia acima dele, que é o construtor e indústria, construção e indústria. Para vocês entenderem, o franqueado construtor, o franqueado construção da Nova House, é aquele que vai ter uma equipe, ele vai comercializar, ele vai construir, e quando ele precisar, num determinado momento, do suporte de montagem dos kits ou de uma logística mais eficiente, ele vai poder contar com um franqueado que a gente chama de construção e indústria, né? Então nós temos dois níveis. Nós temos o cara que é um construtor e quer melhorar a construtora dele e entrar em steel frame. Então você quer entrar em tecnologia nova, quer construir melhor, mais rápido, com menor custo, você entra de cara aqui na franquia construção. Esse já recebe a parede praticamente pronta, né? Ele só vai montar a casa no local, no Ele terreno, monta a casa no local. A indústria entrega para ele parede pronta. Exatamente. E o acima dele? O acima dele, nós mandamos um kit todo desmontado, mas todo cortado, todo planificado, né? Para ele só fazer a montagem lá. Por que isso? Isso foi uma inteligência que até pela experiência que nós tivemos no mercado imobiliário de atuar no Brasil inteiro. O Brasil é um país continental. E frete é uma coisa que é cara. Caríssimo, aumentou muito, né? Então, quando você leva painel montado, a sua capacidade de transporte é muito baixa. Então, grandes distâncias, talvez o frete inviabilize. Perfeito. Né? Então, você quando monta kits, eu levo 4 ou 5 vezes mais no mesmo caminhão. Perfeito. Ele desmontado. E lá na ponta, eu tenho uma industrialização, que é de montagem. Perfeito. Né? Que aí fica muito mais próximo do meu cliente, e também essa estratégia nós usamos para também ter um suporte mais próximo do cliente, para não ter uma indústria tão longe. Então, nós temos uma planificação aí no Brasil inteiro, não estamos iniciando assim, inicialmente vamos startar com o estado de São Paulo, de repente, né? Mas nós temos programação de 7 indústrias no país. 7 indústrias, né? 7 indústrias.
Uma outra vantagem que quando nós fizemos o desenho da Inova House, importante reforçar isso. O franqueado, e a gente é muito ligado em ecossistema, né? Nós o tempo todo estamos pensando no macroambiente, né? Então o franqueado também vai ter, dentro da operação, poder vender para o cliente final dele, na casa, já a casa com energia fotovoltaica, Sim. com cobertura de seguros e assistência. E o nosso projeto lá na frente quem sabe, até o carro na garagem daqui a pouco, né? O sistema é todo modulado. Modulado no sentido de que as pessoas vão adquirindo aquilo que desejam. Esse é um processo muito legal. Por exemplo, nós podemos comprar a casa. A pessoa comprou uma casa lá de 60 metros quadrados. Beleza. Muito bom. Então, pessoal, tudo isso que nós estamos falando, nós temos casas. Então, não há que, como nós falamos que steel frame no começo era só para alto padrão, não, nós temos casa desde 49 metros quadrados. Isso é bom falar. Até 125 metros quadrados. Perfeito. Esse é um pool de produtos que nós temos que atende a classe média baixa, média e média alta, vamos chamar assim, tá? Isso. Então, nós temos casas de 2 dormitórios com banheiro até casas de 3 suítes, tá certo? Então, a diversificação são todas. Mas eu estou falando o seguinte, vamos pegar um exemplo. O cara comprou uma casa de 49 metros. Vamos por exemplo mais simples, tá? Tá certo, vamos lá. Porque hoje ele tem capacidade de comprar uma casa de 49 metros. Então ele comprou somente a casa. Amanhã quero fazer a minha garagem. Ele compra um módulo de 25 metros quadrados. Quanto tempo demora para montar uma garagem steel frame para ele? 4 horas. Nossa. No máximo. Eu gostaria de fazer uma ampliação no fundo da minha casa para uma área de lazer, uma área gourmet, ter uma churrasqueira, tal, botar mais 18, 20 metros quadrados. Ok. Quanto tempo demora isso? 3 dias. Então ele pode ir modulando a compra. E uma pergunta que é muito frequente para nós. Se eu fizer uma casa em steel frame e amanhã eu quiser fazer um pedaço em alvenaria, é possível? O steel frame é perfeitamente possível e se adequa e combina, é permitido com qualquer outro sistema construtivo. Sim. Tamanha a flexibilidade dele. Então, não é porque você construiu em steel frame que você obrigatoriamente tem que fazer tudo que você quiser em steel frame. Não. Ele aceita outros materiais. Outros materiais. O ideal, é óbvio, se nós estamos falando que é uma coisa... Expansão no steel, né? É muito mais rápido, muito mais fácil, né? Muito mais barato. É melhor que você faça, mesmo porque você vai ver que a limpeza, a facilidade de fazer é muito legal. Tem um caso que nós acompanhamos que lá dentro da franqueadora que foi muito interessante, de um restaurante, não é? O restaurante é para ser construído e o proprietário desse restaurante fez cotação em vários materiais. Num primeiro instante, ele não entendeu o que era o steel frame, achou que o preço estava mais alto. E depois você o chamou até a franqueadora, né? Isso. Explicou para ele o que é o sistema e colocou na mesa custo do sistema, da parede, da mão de obra, do tempo. Porque, olha só, quando a gente fala de construção rápida, a gente está falando de ganhar dinheiro. Um cara que tem um restaurante, se ele demorar 1 ano para abrir, ele perdeu 1 ano de faturamento. Uma farmácia, se alugou para uma farmácia, que é um super de um aluguel hoje em dia, para uma rede de farmácia, enquanto não constrói, você não recebe. Então, a gente está falando de perder dinheiro, né? E esse caso é legal, porque você conseguiu explicar para ele que, na verdade, ele estava ganhando dinheiro, né? E não gastando mais, né? Com certeza. E mais do que isso, né? Você tocou num assunto que nós vamos ter que abordar. Uma coisa é o que as pessoas falam que a obra custa, que era o caso dele. Sim. Deram um preço. Sim. Quando eu comecei a mostrar para ele o que eu tinha feito e pedir para que ele voltasse em quem orçou para ele e visse se tudo aquilo estava sendo feito, o preço dele ficou 30% mais caro que o meu. É a história do preço do metro quadrado. Que é a maior mentira que existe no mercado é a história do preço do metro quadrado. Esse é o maior vício que o mercado imobiliário tem. Sem dúvida. Que é uma falácia, eu diria até. Quanto custa o metro quadrado? Metro quadrado do quê? Do quê, né? Do quê? Eu tenho casas que podem custar
R$ 2.500 o metro quadrado, e tem um caso que pode custar R$ 5.000 o metro quadrado. E isso eu não estou falando por causa de acabamento, mas por causa de projeto estrutural, de balanços, de vão livres. Perfeito. Então, não dá para falar o custo do metro quadrado é R$ 2.000. Cada projeto tem o seu custo. Perfeito. E quando você leva mesmo, porque o cliente, na verdade, ele é enganado. Porque quando o cara fala assim, eu vou construir para você por R$ 2.000 o metro quadrado, ele não está falando o que ele vai usar, como ele vai usar verdade. E o que ele está usando. Entendeu? Sim. Então, é muito fácil fazer uma casa R$ 2.000 o metro quadrado. É só por porcaria. Para pegar o orçamento, inclusive, né? Quando eu te faço por 2.000 e depois não vira 2.000. Olha, o material subiu, não sei o quê, vira 2.500, vira 2.800, vira... É o que nós estamos falando do estouro de custo. Então, o processo industrializado tem essa vantagem. Quanto custa? Custa tanto. Vou te entregar pronto por tanto. Que foi o caso do restaurante, né? Restaurante. Quanto custa o restaurante? Acabou. Custa 100. Ele pagou começo, 100, meio e fim é 100, né? Pronto. E o restaurante dele está pronto. A fundação dele, o projeto demorou dele, quanto tempo o projeto dele não está aprovado e o restaurante dele está pronto. Então, assim, pronto na indústria, né? Óbvio, sem não dúvida. Montamos ainda porque não temos a licença para montar. Mas é isso, né? Então, é muito importante entender custo. Custo, gente, custo é uma coisa seríssima. Sem dúvida. Você precisa saber, quando a pessoa fala que custa X reais por metro quadrado, precisa entender o que está sendo colocado, o que está sendo usado e por que por metro quadrado, né? Porque quanto maior a casa, o custo por metro quadrado é mais barato, né? E principalmente no processo steel frame da Nova House, sim, né? Os melhores custos são os projetos maiores, né? Você dilui muito, sim, né? Porque exatamente por causa desse famigerado custo por metro quadrado. Né? Perfeito, tá bom? Perfeito. Bom, aqui a ideia era estar contando em primeira mão o pré-lançamento da Nova House, da franqueadora. Aí vocês vão conseguir ter mais informação pelas redes sociais. Nós estamos iniciando um piloto em São José do Rio Preto, possivelmente agora Campinas e outras, a terceira cidade, com expansão a partir de março, né? Perfeito. Se as coisas acontecerem como a gente está imaginando, né? Nós temos certeza, Alessandro, que o sistema de industrialização, a Nova House, ela vai trazer uma modificação para o mercado muito grande. Ela vai trazer uma possibilidade de todo mundo que hoje trabalha no mercado de construção civil, porque é o que você falou, é uma franqueadora para quem trabalha no mercado de construção civil. Quem constrói. Na verdade, nós não estamos trazendo nada para concorrer com ninguém. Nós estamos trazendo, nós estamos aportando no mercado imobiliário uma tecnologia, um conhecimento, uma experiência, um investimento para melhorar a performance de todo mundo que trabalha no mercado imobiliário, para melhorar a percepção do cliente final em relação ao seu construtor, em relação à construção civil. Perfeito. E, obviamente, também estamos trabalhando já agentes financeiros para achar novas modalidades de financiamento, porque quando você trata de construção muito rápida, você precisa ter também um sistema financeiro adequado para atender essa velocidade de entrega, né? Porque pela primeira vez no Brasil, o imóvel é mais rápido do que, inclusive, a aprovação, do que a aprovação de financiamento. Tanto de prefeitura quanto de financiamento. Perfeito. Né? O imóvel fica pronto mais rápido agora. Então, na verdade, nós também precisamos que o cliente seja financiado num percentual maior. Tanto é que nós estamos fazendo agora um primeiro piloto num bairro aqui em São José do Rio Preto chamado Vila Nobre, né? Que nós mesmos financiando 95% do valor das casas. Que não tem isso. Que não existe isso no mercado. Mas esse é o modelo financeiro correto para quem quer construção de alta velocidade, de rapidez, porque se o cara precisa morar rápido, ele não tem a mesma velocidade de desencaixe de dinheiro que você consegue financiar. Perfeito. Então, para isso, nós temos que ter agentes financeiros que tragam essa possibilidade dessa evolução e que também evolua no seu sistema de financiamento, trazendo um percentual maior, porque o imóvel é a garantia, então, e que propicie que essa pessoa saia do aluguel e mude efetivamente para sua casa. O sistema financeiro é o próximo que vai ser impactado por essa tecnologia. Com certeza. Nos próximos 2 anos... Vai ser impactado. E o agente financeiro que não entender
que as casas estão sendo construídas em 60 dias, esse cara também vai ficar fora do mercado. E que ele vai ter que ter um sistema de financiamento ágil, que ele financie o máximo possível para esse cliente no menor prazo. Sem dúvida. Então eu acredito muito que nós viemos ao mercado para trazer para todo esse público uma forma deles poderem produzir mais, sofrer menos, ganhar mais dinheiro e também uma colaboração muito grande para os operários hoje da construção civil. Porque essa facilidade vai permitir que nós tenhamos menos acidente de trabalho, uma melhor correlação, qualidade de trabalho, né, no de ambiente, trabalho, o melhor relacionamento entre patrão e funcionário, sem dúvida. Entendeu? E a pessoa ter menos estresse e trabalhar de uma forma mais tranquila. Sem dúvida. Porque o processo resolvido, ele traz menos problemas para toda a cadeia. Você tira, na Inova House, com a industrialização das casas, você tira a enxada, a pá da mão do teu trabalhador e coloca uma parafusadeira. Isso parece pouco, mas isso é muito. É muito. Isso transforma um ambiente degradado num ambiente de qualidade, né? Porque perfeito. Melhora fisicamente e emocionalmente. Perfeito. Né? E as paredes são caminhão-muco que levanta, então não tem... Ninguém se mata para poder colocar uma casa em pé. Então, assim, né? nós vamos diminuir acidente de trabalho, nós vamos reduzir risco de estouro de obra, nós vamos reduzir prazo. Sem dúvida. Outro dia tinha a placa lá que você mesmo colocou, da Inova, né? Desculpe o transtorno, mas é rapidinho. É rapidinho. Né? E o rapidinho é 1 dia, 2 dias. É sensacional. Acabou. É isso aí. Bom. A ideia é ter contado isso. Acho que nós contamos um pouco de tudo aqui, né? Acho que sim. Acho que abordamos todos os aspectos. Né? Acho que fizemos, pelo menos aqui no roteiro, e colocar também à disposição, né, o pessoal que quiser conhecer, né? Mas e quem quiser conhecer, você tem interesse em ser um franqueado, a partir de março, aqui nas redes sociais você vai conseguir. Nós vamos pedir para deixar o contato aqui do nosso departamento de expansão. E a partir de março, nós estaremos atendendo possíveis franqueados, enfim. Independente disso, a empresa Inova House está à disposição. O Eduardo Goraeb é uma autoridade no assunto para tirar dúvidas, enfim. E o objetivo é melhorar a qualidade da construção no Brasil. E uma coisa que eu queria falar também aos arquitetos, engenheiros, empresas que estão fazendo empreendimentos aí de 10, 15 unidades, não deixem de mandar o projeto para nós. Vamos tentar viabilizar para vocês esse negócio, porque isso também trará uma padronização melhor e uma eficiência maior na construção, né? Então, também os arquitetos podem, que tenham mais dificuldades de entender o processo ou que queiram fazer algumas obras num prazo muito reduzido, levem lá, não temos limitação de arquitetura, mas estamos abertos para poder trocar ideia. Tem espaço para o arquiteto que quiser entender de novas tecnologias. Perfeito. Né? Procurar Inova House. Inclusive, existe uma parte dentro do ambiente, do ecossistema da Inova House, que o arquiteto vai poder colocar ali plantas e projetos que ficam à disposição dos franqueados, logo no estado de São Paulo e depois no Brasil como um todo. E esse arquiteto, ele passa a fazer parte, entre aspas, de um clube de assinatura nosso. Perfeito. Né? Ou seja, o projeto está lá e os clientes vão comprando no Brasil e o arquiteto vai se remunerando. É como o Netflix da arquitetura, né? Perfeito. Nós temos muita novidade ainda para fazer, temos muitas coisas, né? O franqueado da Inova House vai ter muita surpresa, porque nós traremos também algumas novidades na forma de comercialização de imóveis, né? Na viabilidade de alguns clientes, de cliente que tem terreno, de cliente que não tem terreno, cliente que quer escolher o local e nós irmos buscar o terreno e a construção, né? Então, nós temos aí uma série de modalidades que nós vamos poder levar para os nossos clientes. Eu trouxe aqui no meu bate-papo, dentro desse negócio com o Eduardo Goraeb, a ideia era explicar um pouco sobre todas as novidades que vêm por aí. É um produto irreversível, a industrialização da construção, e a Inova House é a primeira empresa no Brasil que tem esse processo todo industrializado. Então, quem quiser conhecer mais sobre isso, entre em contato conosco aqui.
Vou deixar aqui o site, vou deixar aqui um contato de WhatsApp para dar informações sobre expansão da franquia. Eduardo, de novo, né? Você passou por todas as evoluções tecnológicas, inclusive do Minha Casa Minha Vida, né? Sim. Da construção. Sim. E agora você está lançando o mais moderno sistema de construção a seco, alinhado com ESG. Exatamente. No Brasil e no mundo, né? Então a gente está falando de economia de obra, humanização, governança, porque você tem controle sobre custos e clareza no processo de construção. Temos um sistema que controla todo o processo, né? Nós temos um sistema Controle, de gerenciamento. Né? E as casas e as obras são todas certificadas, né? Todas certificadas. Perfeito. Todos os materiais têm garantia de indústrias multinacionais, indústrias grandes. Então, todo o processo é a primeira vez que você tem porque você, quando compra uma obra de uma construtora, você tem por trás uma construtora que está garantindo. Sim. A pessoa que compra uma casa individualmente não tem garantia de ninguém. Então, a partir da Inova House, ela vai passar a ter garantia da Inova House. Certificada. E por trás da Inova House, grandes indústrias que são quem opera os materiais. Muito bom. Né? Muito bom. E também dizer o seguinte, que o processo é um processo muito honesto. Perfeito. Né? Então é um processo justo, é um processo que o cliente final vai ficar exatamente satisfeito com aquilo que comprou e vai pagar aquilo que... O que foi combinado. Exatamente. Vai ser feito, né? Exatamente. Tá bem. Então vocês vão ver muito ainda em Nova House. Nós faremos um lançamento nacional a partir de março agora, começando pelo estado de São Paulo e até breve. Vai ter muito assunto para a gente falar aqui. Ah, sim. Muita inovação. Valeu, obrigado, viu?